Pronto. Agora, muito obrigado, Pedro, pela sua vinda, né? Por ter aceito nosso convite para conduzir o capítulo 4. E é contigo, meu irmão. Deus abençoe. Beleza. Valeu, Raul. Bom, bom dia a todos também, novamente. E hoje é o capítulo final da primeira parte do livro, capítulo 4, na qual o Plantinga vai abordar perspectiva nova da ciência contemporânea. O que é que ela teria, a mecânica quântica em si, o que é que ela teria de oposição à intervenção divina no mundo. Portanto, o livro é esse, Ciência, Religião, Naturalismo, Onde está o Conflito? As aulas anteriores, as exposições anteriores do capítulo 1, capítulo 2 que o Raul apresentou e do capítulo 3 que eu apresentei, elas estão disponíveis no YouTube, então seria bom, caso vocês tenham interesse, de dar uma olhada lá para que tenha um panorama maior, né? Bom, mas basicamente o capítulo 4 do livro está dividido em 5 sessões. A primeira é sobre a mecânica quântica em si. Plantinga vai tentar nos mostrar o que é essa revolução aí na física, a partir da década de 20, né, 1920 para frente, houve um desenvolvimento grande. A segunda sessão do livro é a respeito de qual é o problema da intervenção. A terceira é uma definição de intervenção. E a quarta, intervenção e ação divina no nível quântico. Essa sessão é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais longa, mas nós vamos apresentar aqui, nós vamos ver. E a quinta e última é sobre 2 outras alegações de conflito que se fazem a respeito da ciência e da religião. Ok? Então, bom, mecânica quântica em si, nós vamos ver o que o Plantinga vai trazer para nós. Aqui eu começo com um trecho dele dizendo que a mecânica quântica ela se caracteriza por divergir de modo substancial da física clássica. Qual que é a física clássica? É o que nós vimos na aula passada sobre a mecânica newtoniana, uma física das grandes leis da conservação, ali do século XVIII, século XIX. Então, ela diverge de modo bastante substancial em vários pontos importantes. Dentre eles, o único que nos interessa é o indeterminismo. Essa palavra é importante porque, como nós vimos, a mecânica newtoniana ela era determinista, no sentido de que era previsível, era algo certo. Mas a mecânica quântica ela vai num sentido contrário. O ponto aqui, conforme Plantinga vai dizer, é que em contraposição à mecânica clássica, não se prevê uma configuração única para o sistema em T. O T aqui seria um estado temporal em si. Basicamente isso. Não se prevê uma configuração única para um estado em um determinado tempo, mas somente uma distribuição de probabilidades entre muitas configurações possíveis. Isso aqui a gente tem que ter em mente. A mecânica quântica, portanto, é uma distribuição de probabilidades entre muitas configurações possíveis, dado um sistema temporal no espaço. Nós vamos ver mais para frente, conforme for desenvolvendo. Mas, de modo bastante introdutório, é isso. Ela diverge da mecânica clássica, da ciência, ali do século XVIII e XIX, porque ela é indeterminista, ela é probabilística, ela abrange muitas configurações possíveis. Bom, considerando o sistema quântico, a mecânica quântica não nos diz qual configuração de fato resultará das condições iniciais.
Ao contrário, atribuem um espectro de probabilidades às configurações finais possíveis. Ou seja, há uma variedade de probabilidade nos efeitos resultantes, né, as configurações finais possíveis. Mecânica quântica não determina uma configuração final específica, dado um conjunto de condições iniciais, mas simplesmente atribui probabilidades às configurações possíveis. Ao longo da da exposição, vai ficar um pouco repetitivo algumas palavras, mas é para que isso fique em mente, porque de fato é isso, é a probabilidade, é a indeterminação, é a incerteza, é várias configurações possíveis que vão definir, por assim dizer, o que é a mecânica quântica. Isso significa que, mesmo além dessa condição, a mecânica quântica não constrange a ação divina especial, do mesmo modo que a mecânica clássica determinista. Então, como nós vimos na aula passada, aparentemente, a mecânica newtoniana, ela pressupunha um fecho causal do universo, e, portanto, era determinista para que funcionasse, né? Mas nós vimos também que havia a perspectiva laplaciana, que de fato era determinista e com um acréscimo metafísico do fecho causal do universo físico. Ou seja, não há interferência por causa desse sistema isolado, fechado. Mas a mecânica quântica ela vai num sentido contrário, porque ela vai dizer que há várias probabilidades às configurações possíveis. Tudo bem? Bom, aqui Plântica vai citar um filósofo da ciência, um norte-americano. Engraçado que ele é ateu e ele defende o design inteligente. Eu fui ver, tem alguns artigos dele, tem um livro traduzido. Não foi traduzido, mas tem um livro, enfim, é bastante assim comum, né? Mas enfim, é esse sujeito ao lado aí, Bradley Monton, e uma comunicação pessoal ao próprio Alvin Plantinga, eles comentando a respeito da mecânica quântica e da intervenção divina no mundo, o Monton vai dizer o seguinte, que na opinião dele, todos os milagres são compatíveis com a teoria GRW. Desses três nomes aí, Gerhard Riemann e Weber. Não sei se é assim a pronúncia, mas nós vamos ver o que essa teoria significa mais para frente. Mas basicamente é uma teoria quântica, uma interpretação do problema de medição na mecânica quântica, que os colapsos são espontâneos. Então, há todo um problema dentro da mecânica quântica, e é por isso que eu fico meio receoso e um pouco nervoso de apresentar uma área que não é minha, porque ela envolve muito mais complexidade, dificuldade para você entender. Mas o que nós precisamos para entender o Plântica diz aqui. Está tudo no livro. O necessário para entender o ponto que ele quer trazer. A tese geral dele, ela está encadeada aqui. Ok? Mas, basicamente, quando o Monton vai dizer que os milagres são compatíveis, essa tal teoria, GRW, ela não é nada problemática. Então, dada essa interpretação específica, os milagres são possíveis. A função de onda para cada partícula se espalha por uma região ilimitada do universo em todos os momentos, exceto talvez em momentos de tempo. Aqui, algo importante que ele vai dizer. Não é grande coisa transformar água em vinho, a transmutação. Temos um punhado de partículas individuais, elétrons, prótons, etc., que compõem a água e todas elas podem ter impactos de colapsos espontâneos. Então, sempre que você olhar o termo aí da teoria GRW, pense colapsos espontâneos, colapsos da função de onda. Nós vamos ver mais para frente o que é que isso significa, toda essa nomenclatura complicada aí. Bom, então, o que houve ali, ou melhor, uma possível interpretação da transmutação é que houve impactos de colapsos espontâneos no nível subatômico, segundo Bradley Monton. Não é a tese de Plantinga. Tais que suas posições foram redistribuídas para as localizações necessárias para que passassem a compor vinho. Isso aqui é bastante interessante, mas é complexo de
de entender rapidamente. O que Monton estava dizendo é que, na opinião dele, no mundo quântico, nível subatômico de partículas microscópicas, o que é uma possível interpretação é que houve um colapso espontâneo na qual as partículas foram redistribuídas numas configurações possíveis e determinadas para que passasse a compor a substância vinho, da água para o vinho. Esse é um exemplo específico que ele vai dar, do milagre relatado. Bom, então, essa é uma primeira opinião que o Plantinga vai colocar aqui a respeito da mecânica quântica. Então, na primeira sessão, ele termina do seguinte modo. Se o que acontece no mundo físico, em nível macroscópico, ou seja, visível, no sentido macro mesmo, grande, aqui, concreto, é determinado pelos acontecimentos microscópicos, no nível quântico, ou se sobrepõe a eles, se o nível microscópico se sobrepõe aos macros, então, se os milagres foram compatíveis com as leis da mecânica quântica, serão compatíveis com quaisquer leis macroscópicas. O que Plantinga está dizendo aqui é que, baseado ali na opinião de Bradley Monton, conforme um trecho que ele colocou, e há uma interpretação específica da mecânica quântica, que é a teoria GRW, de colapsos espontâneos, se o nível microscópico determina o macroscópico, então não haveria mais problema com as leis físicas do nível macroscópico, porque o que determina ele é o nível microscópico, né? No mundo quântico. Não sei se ficou claro exatamente até aqui, mas eu não sei se eu estou deixando mais difícil a coisa, mas de fato é complicado mesmo. Essa nomenclatura, ela confunde um pouco. Pedro, o aluno quer, por fazer, eu acho que eu falar aqui brevemente. Fala. O David, eu acho. Uma pergunta, na verdade, o Pedro. Ele cita, o Plantinga vai falar alguma coisa sobre reducionismo e emergentismo? Dentro da mecânica quântica, não. Dentro dessa discussão, ele não... Porque, veja, aí existe... Eu acho que aí a gente tem que levar em conta os níveis de interação na realidade, entendeu? Por exemplo, ele está falando justamente sobre a determinação das partículas, né? Essa ideia de colapso, da função de onda, se você consegue prever ali sobre a questão da previsão da função de onda, o que vira daí. Eu estou na rua, tá? Então vocês vão ouvir barulho. Mas existe um aspecto que é interessante. Na relação da física com a química, a descrição da estrutura, né, depois do advento da mecânica quântica, o Linus Pauling ele aplica os princípios da mecânica quântica para a descrição da estrutura das moléculas das ligações químicas, né? Parece-me que o argumento do Plantinga, pelo que você colocou, ele vai girar muito em torno de uma visão reducionista da realidade macroscópica ao mundo quântico. Sendo que parece que a situação não é tão contínua assim, entendeu? Porque, por exemplo, do ponto de vista da descrição da mecânica quântica, você fala de átomos, moléculas, você vai falar de sobreposição de orbitais, eletrosfera, tal, você fala de um monte de coisa que é bem interessante. Mas quando esses átomos, né, as partículas no átomo, elas se unem e formam as moléculas, novas propriedades e novas características surgem daí, entendeu? Inclusive a vida. Quando você tem interações específicas entre moléculas,
aminoácidos, emerge dessas interações a vida, né? Só que, tipo, não dá pra gente reduzir a vida simplesmente às dimensões bioquímicas. Porque, por exemplo, quando nós falamos de vida humana, da racionalidade humana, da humanidade do indivíduo, surge arte, cultura, né? Então eu não sei, me soa um pouco, não sei se de fato essa é a interpretação do Plantinga, mas me soa um pouco reduzir a realidade ao nível da mecânica quântica. E reduzir a realidade ao nível da mecânica quântica é complexo, porque as nossas observações em química quântica, em física quântica, elas sofrem interferências diretas do observador, interfere quase que diretamente no objeto observado. Então tem um grande nível de indeterminação, né, e de incerteza nas nossas observações. Eu não sei se isso ficou um pouco claro. O Raul, se quiser dar um pitaco sobre isso daí. A gente estava conversando isso essa semana na aula de filosofia da física e da química, lá no curso de filosofia, né? Mas eu vejo assim, se o caminho do Plantinga for para uma visão muito redutiva, eu acho que não é bom. Entendeu? Porque da mecânica quântica vão emergir propriedades a nível atômico e molecular que vão gerar coisas que vão distinguir muito, por exemplo, a química da física, a biologia da química. Cada ciência vai ter o seu status. Quando a gente fala isso do nível metafísico e ontológico, é complexo você dizer que todas as coisas são puramente determinadas pelo nível quântico. Entendeu? Porque apesar de ter uma relação, não tem uma determinação absoluta. Sabe? Bom, é isso daí. Não sei se ficou claro a ideia. Mas eu acho um pouco estranho porque, pelo que você expôs, parece que a posição dele é um pouco reducionista. Já falei o que eu posso falar. Só para complementar aqui aquilo que o David falou, eu não sei, David, se seria isso exatamente, mas me parece também que o Plantinga, ele toma esse cuidado na hora de apresentar esse tipo de argumento, porque geralmente ele está avaliando o argumento de alguém que está falando, ele em alguns momentos só que ele tem um momento de réplica, né? Ele tem um momento específico de réplica, geralmente ele explora o argumento e depois faz a réplica. Então, nesse argumento, eu acabei não lendo adequadamente o capítulo 4, então me parece que ele só está apresentando o que tá sendo colocado, não é a tese dele ainda, né? Não é o ponto de argumento. Não sei se o Pedro pode me corrigir se eu estiver errado aqui. É isso, Pedro? Se for isso, ok. Se for uma coisa que ele defende, parece que ele está... talvez o caminho não seja tão interessante. Entendeu? Porque, bom, vai ter muita gente, principalmente no âmbito da física e da química, e o pensamento dos caras vão ser reducionistas, entendeu? Sim. Uma aula de reação, o professor vira e fala, tudo é matéria. Isso é uma visão reducionista. Que nem esse cara que ele pegou, tipo, devido a ele ser, como o Pedro falou, ele ser ateu, talvez isso aqui seja o argumento que o Plantinga esteja interpretando da tese que esse cara está colocando, que é o que ele fez no Dawkins, é o que ele fez no Kitcher, ele fez isso em todos os caras que ele explorou o argumento, ele fez isso. Ele primeiro colocou nas palavras dele aquilo que estava sendo argumentado, né? Ele fez isso em vários momentos. Então, me parece que é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Ele pegou a tese desse cara que está falando que a transformação de água em vinho, ela não contraria a mecânica quântica, logo não contraria as leis universais, né? Parece que ele está só fazendo a síntese dessa ideia, né, nesse momento. Porque, assim, do ponto de vista
do milagre? Não, sim, não é isso que tá sendo colocado, é só o argumento de Plantinga está sendo ou não aquele, né? É só isso. Do ponto de vista do milagre, se de fato ocorreu essa transformação de água em vinho, essa mudança vai ocorrer em nível nuclear. Em nível nuclear, você vai mudar ali os prótons, né? No núcleo de um átomo. Bom, isso tá no nível da quântica, entendeu? Está no nível explicativo da qual a mecânica quântica consegue lidar. Sim, isso não está no nível da mecânica clássica, por exemplo, da mecânica newtoniana. Tá. Então, assim, é isso. Por isso que ela consegue explicar, mas tipo, a mecânica quântica não explica toda a realidade. Sim, claro. Sim, pode continuar aí. Beleza, desculpa aí, Pedro. Não, tranquilo. Duas coisas que eu quero apontar. Primeiro é que o que o Plantinga vai citar daquele autor não é uma tese em si do autor, é uma opinião. Porque ele cita um exemplo particular dos milagres. Vou voltar aqui. Ele cita um exemplo particular dos milagres. E ele vai dizer que esse exemplo particular dos milagres não é incompatível com uma específica interpretação da teoria, que é a teoria GRW. Então, dentro da mecânica quântica, você tem várias interpretações a respeito do problema de medição, a questão do colapso. Então, de acordo com essa específica opinião, de essa específica teoria, não é incompatível, no sentido de que poderia haver uma distribuição de configurações possíveis na qual a água compôs vinho de acordo com as partículas lá no nível subatômico. O que o Plantinga vai terminar dizendo é que se isso for de fato verdadeiro, o que acontece no mundo físico, em nível macroscópico, é determinado pelos acontecimentos microscópicos, é uma hipótese, bem distante ainda do que ele vai desenvolver. Então, se de fato isso for verdadeiro, o macro é determinado pelo micro, então os milagres seriam compatíveis com as leis da mecânica quântica, então, logo compatíveis com as leis macroscópicas, né? Essa é uma hipótese primária aqui da argumentação, na qual ele está dizendo sobre a mecânica quântica ainda. Então, a seção do livro ainda é sobre a mecânica quântica. Então, voltando à questão do David, essa não é a posição do Plantinga, porque aqui ele está apresentando ainda, e ele nem vai trazer essa nomenclatura, né, do reducionismo, porque, de fato, como você mostrou, seria muito reducionista, mas não é exatamente isso que ele vai defender. Ele vai defender duas hipóteses, como que eu coloquei aqui embaixo, a respeito da mecânica quântica, conforme ele vai desenvolver ali na argumentação. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar a respeito do conteúdo do livro. Um outro ponto é que, para que a nossa gravação não fique enorme, eu acho melhor alguns comentários, algumas considerações de maior, assim, de maior tempo, por assim dizer, complexidade, ficarem para o final, porque senão vai ficar meio confuso aqui conforme eu for desenvolvendo o que o Plantinga vai dizer, ok? Certo, Pedro, beleza. Então, assim, o Plantinga vai defender duas hipóteses a partir disso. Os motivos para rejeitar a intervenção divina, eles não seriam mais convincentes do que a gente viu na aula passada, a respeito da teologia da não interferência divina. Então, assim, se os teólogos da não interferência divina diziam que a mecânica newtoniana, né, a ciência clássica, era incompatível com a teologia, isso não é mais convincente do que os teólogos que vão vir agora a respeito da relação entre a mecânica quântica e a teologia contemporânea ali do século passado, entende? É o mesmo nível de argumentação, não tem nada mais convincente que o outro para rejeitar a intervenção. Segunda hipótese que o Plantinga vai defender é que não há uma definição razoável da intervenção. Então, o que está em jogo aqui é a questão da intervenção. Deus interfere no mundo, Deus intervém no mundo. Nós vimos que, de acordo com a mecânica newtoniana, a ciência clássica, isso não é incompatível. Isso é compatível. É só você não pressupor, que existe um fecho causal determinista.
Isso seria um acréscimo. Agora, de acordo com a mecânica quântica, a ciência contemporânea, a partir do século passado, será que a intervenção divina ela é incompatível com a ciência? Então, ele vai dizer que não há uma definição razoável da intervenção e não haveria, portanto, uma incompatibilidade com a mecânica quântica. Mas, basicamente, até aqui, a seção 1 sobre a mecânica quântica, Plântica quis dizer o quê? Que a mecânica quântica é indeterminista, é probabilística, é incerta, ao contrário da mecânica newtoniana. Ela abrange várias configurações possíveis dentro de um sistema. Ok? Então, bom, aqui nós vamos para a seção 2, a respeito de qual é o problema da intervenção. Talvez não tenha ficado muito claro o que é a questão da mecânica quântica. O trecho que eu citei ali do filósofo da ciência, que o Plântica coloca no texto, é apenas um recorte do que o Plântica quer colocar como um pró a respeito do argumento. É um recorte, é um trecho opinativo, por assim dizer. Mas aqui ele entra em si de qual seria o problema da intervenção dada a revolução da mecânica quântica. Aqui ele vai citar um bioquímico que também era um padre anglicano. Engraçado isso, né? A igreja anglicana consegue produzir uns caras que conseguem fazer muita coisa na ciência. Bom, mas o nome dele... Opa! Não entendi o que você disse, David. Não é a igreja anglicana, é o contexto inglês. Não, sim, o contexto inglês, mas a igreja anglicana é específica dentro da tradição cristã. Pô. Ela é maior ali, né? Mas é muito interessante a gente ver depois o contexto do século XVII. Ele foi fundamental, e na Inglaterra, fundamental para ciência moderna. Entendeu? Certo. Francis Bacon, Robert Boyle, Newton, essa galera aí, Robert Hooke. Sim. Essa galera ali é bem importante. E a Inglaterra é uma visão bastante puritana e evangelical, digamos assim, dessa interação do cristianismo, né, do cristão com a cultura naquele período. É bem interessante. Sim. Bom, mas esse senhor aqui, Arthur Peacock, já falecido, ele era um dos integrantes do Divine Action Project, que foi uma série de conferências e publicações de artigos que tentava desenvolver essa questão da intervenção divina, a ação especial de Deus e a ciência, né, a revolução ali da mecânica quântica. Um dos integrantes foi esse bioquímico, mas nós temos também, no caso, que foi integrante, né, no passado, o John Polkinghorne, que nós vamos citar ele aqui. Temos também o Ian Barbour, que traz aqueles modelos de interação entre ciência e religião. Enfim, foi um grande projeto, assim, a respeito de um desenvolvimento para fazer essa interação. E o Plântica vai citar um trecho do Peacock, dizendo que caso houvesse uma intervenção divina no mundo, Deus teria de ser concebido como se de fato manipulasse microeventos nos níveis atômico, molecular e, segundo alguns, quântico, nessas flutuações iniciais do mundo natural, a fim de produzir os resultados que pretende alcançar no nível macroscópico. Então, a princípio, Deus teria que ser concebido como se de fato manipulasse os microeventos a fim de produzir os resultados no nível macroscópico, se Deus, né, interferisse no mundo. Ele vai completar dizendo que tal concepção da ação de Deus não seria, nesse caso, nem um pouco diferente em princípio da concepção segundo a qual Deus intervém na ordem da natureza, com todos os problemas que essa concepção evoca para uma crença racionalmente coerente em Deus como criador dessa ordem. Ou seja, esse é o mesmo problema, no caso, o Peacock vai dizer a respeito do problema que a gente acabou de ver. Se de fato há uma visão reducionista de que os eventos, ou melhor, as causas
no nível microscópico geram resultados no nível macroscópico, o Peacock vai dizer que essa concepção traz os mesmos problemas de uma concepção racional na crença de que Deus foi um criador dessa ordem natural. Então, isso é um problema. Por quê? Porque ele interviria, né? Ele faria uma interferência. E há um outro ponto a ser pontuado é que esse projeto Divine Action, a partir daqui DAP, né? Conforme o Plantinga vai dizer, ele não conciliava ou ele não concordava de que Deus tinha uma interferência no mundo. Esse não era o termo que eles usavam e isso não era o modo como eles gostavam de dizer a respeito das coisas. Então, eles tentavam conciliar como é que a ação de Deus poderia ser feita dada a revolução da mecânica quântica, mas sem que houvesse uma intervenção. É basicamente isso que eles estavam tentando desenvolver. Né? Tinham vários cientistas, teólogos, físicos, enfim. O Plantinga vai iniciar com esse trecho do Peacock dizendo que haveria um problema, porque, dada a criação da ordem natural, essa intervenção não seria compatível, porque se de fato ele manipulasse microeventos para que gerasse resultados no nível macroscópico, de qualquer modo haveria uma intervenção. Aqui nós chegamos num ponto-chave da argumentação de Plantinga, apontando, né, os problemas que alguns físicos e teólogos vão dizer a respeito da intervenção. Então, 3 problemas que Plantinga aponta que os teólogos vão formular a respeito da intervenção no mundo, a intervenção divina no mundo. Primeiro problema, eu coloquei ele um problema como se fosse da Teodiceia mesmo, porque o pano de fundo ele é isso, o problema do mal, o problema do sofrimento. Porque esse senhor ao lado, ainda vivo, bastante conhecido também, se eu não me engano ele trabalhou com Stephen Hawking, o George Ellis, ele é um matemático, um físico teórico e cosmólogo. Ele vai se perguntar se de fato a intervenção no mundo natural, a intervenção divina no mundo natural existe? A ação especial de Deus existe? Ele vai se perguntar quais seriam os critérios de escolha para a realização dos milagres. Ou seja, uma ação especial, uma ação particular de Deus. Por que Deus fez uma coisa e não outra? Então, um pano de fundo que abarca essa questão é o problema do mal. Então, por que, em detrimento disso, Deus deixou de fazer isso, no sentido assim? Ele vai citar um exemplo, por exemplo, por que ele ressuscitou Lázaro e não interveio em Auschwitz? Esse é um exemplo que o Plantinga vai citar e ele vai desenvolver respondendo essa questão. Quais seriam os critérios de Deus para a realização de uma ação especial? Então, eu coloquei ali como no eixo de uma teodiceia. O segundo problema que ele vai apontar é de que como nós poderíamos conceber que haveria uma ação humana livre com a interferência ou intervenção divina, dada a regularidade e previsibilidade das leis naturais. Isso eu coloquei no eixo da liberdade humana, no sentido de que, vou explicar, se nós temos uma ordem, uma estrutura das leis naturais com regularidade, previsibilidade, né, causa e efeito, de forma bem simples, como é que haveria uma ação humana livre, autônoma, inteligente, independente, com uma interferência divina? Por exemplo, se Deus, por exemplo, vou pegar o exemplo ainda da transmutação, do milagre da transmutação. Jesus transformou água em vinho. Como é que eu iria saciar minha sede tomando água, no sentido de que houvesse uma intervenção, uma interferência de que, a água não é mais água, agora a água é vinho. Não sei se está claro isso ou se esse exemplo é bom, mas
Entende? Uma intervenção, uma interferência divina, parece que ela anularia uma ação humana livre. Porque, dada a regularidade, a ordem das leis naturais, você tem uma estrutura naquilo. Então, a questão da gravidade, por exemplo, não sei se seria melhor um exemplo, mas você tá, agora eu estou aqui nessa cadeira porque há uma regularidade física no universo. Mas se Deus interferisse nessa regularidade, por assim dizer, talvez eu não poderia estar sentado nessa cadeira. Então não seria uma ação humana livre, no sentido de que eu estaria totalmente flutuando, talvez, mas basicamente ela está num eixo temático da liberdade. Isso vai ficar mais, acho que, claro, conforme o Plantinga vai desenvolver a resposta. Um terceiro e último problema que um teólogo, por exemplo, chamado Philip Hefner, ainda vivo também, numa seminário de teologia luterana lá nos Estados Unidos, ele vai apontar, que o Plantinga cita, é que como poderia haver fidelidade e autocoerência divina levando em conta a intervenção. Esse, às vezes, é um problema que até o C.S. Lewis, no livro Milagres, vai apontar. Não, é lógico, citando esse teólogo, mas de como o panteísmo parece que anula a questão dos milagres e também o naturalismo anula. Mas o panteísmo dizendo que haveria uma incoerência divina, uma infidelidade, por assim dizer. Que eu coloquei isso no eixo temático de uma teontologia deliberativa. O que eu quis dizer com isso? O ser de Deus exercendo uma ação, um feito, segundo o problema aqui, o ser de Deus seria incoerente, porque esse é o exemplo que eles vão dar. Se com uma determinada mão ele cria a ordem, a estrutura das leis naturais, e com a outra ele interfere, realizando milagres, então, aparentemente, conforme o problema apontado, parece que haveria uma incoerência divina. Ou seja, entende? Haveria um problema de fidelidade intrínseca a Deus, no sentido de que ele faz de uma maneira e numa dada situação ele faz de outra maneira. Tudo bem? Não sei se ficou claro os problemas aqui, mas o Plantinga acho que vai deixar claro conforme ele for argumentando. Então, o primeiro problema está num eixo a respeito do problema do mal. Quais seriam os critérios que Deus escolheria para realizar as ações especiais divinas? O segundo problema está num eixo a respeito da liberdade humana. Como é que haveria uma ação autônoma, inteligente, livre, se Deus interferisse na ordem natural e aparentemente causasse problemas ali? E o terceiro problema está a respeito de uma autocoerência divina. Como é que em uma certa situação ele faz de uma maneira, em outra ele faz de outra maneira? Esses são os problemas apontados por essas pessoas que o Plantinga vai querer desenvolver. Então, a sessão é a respeito de qual é o problema da intervenção. Então, esses são os 3 problemas que Plantinga vai citar, aqueles que apontam o problema. Um dos problemas são esses. E o Plantinga vai tentar desenvolver conforme nós vamos ver. David, levantou a mão, né? Tô aqui no laboratório, estava arrumando as coisas. Aí isso implica não só tem o aspecto do caráter divino, né? Mas para o âmbito científico isso implicaria na regularidade das leis físicas, né? Das leis científicas, vamos colocar assim. E lei hoje em dia não é um termo tão bem aceito no campo científico, porque tem muita gente que vai argumentar que se tem uma lei, tem um legislador, né? Dessa lei. Aí, o ponto seria seria que se
Deus fizesse essa regularidade das leis científicas, cada interferência quebraria essa regularidade, né? Cada interferência dele geraria uma quebra de como o mundo funcionaria. Eu não sei se aí o Plantinga ele vai trabalhar com o Lewis, mas tem uma visão do Lewis muito interessante no Milagres. Então, isso ele trabalhou o capítulo passado, né, a respeito da mecânica clássica. Não, sobre sobre o naturalismo integral, uma visão de que essa quebra nas leis científicas implicariam uma visão dicotômica entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Não, ele não vai nesse ponto, não. Hein, David? Daqui a pouco a gente continua com esse diálogo, que o Pedro ele tem um horário meio reduzido. Aí depois a gente continua, beleza? Bom, mas basicamente, assim, o Plantinga vai apontar esses três problemas aqui nos autores, que é a respeito do problema do mal, quais seriam os critérios de Deus, a respeito da liberdade humana, como é que poderia haver uma ação autônoma se Deus interferisse, e a respeito do ser de Deus em si, né? Como é que de uma maneira ele faz isso, de outra ele faz isso. Bom, a primeira resposta de Plantinga a respeito da teodiceia, como eu coloquei, problema do mal, do sofrimento, quais seriam os critérios de Deus para realizar uma tal ação e não outra, Plantinga vai dizer que Deus intervém, se é que essa palavra é adequada, e ele vai problematizar isso, quando tem uma boa razão para isso. E daí ele vai colocar, e por que supor que nós, seres humanos, temos condições de saber quando ele tem essa boa razão e quando não tem? Então, o que o George Ellis, conforme nós colocamos aqui, de se perguntar quais seriam os critérios de escolhas de Deus a respeito da realização dos milagres, o Plantinga vai dizer, por que é que nós temos que ter esses critérios? Será que isso está no âmbito da condição humana de saber quais seriam os critérios da realização dos milagres? Ele vai completar dizendo que talvez nossa posição seja semelhante à de Jó. E o exemplo de Jó é bastante paradigmático a respeito do problema do sofrimento, né? Porque nós olhamos aqui, posteriormente a Jó, lógico, quase depois de 3.000 anos, nós sabemos qual era o motivo, ou em si, não sabemos, né, substancialmente, mas sabemos o que aconteceu lá na corte celestial. Jó não sabia. Então, será que Jó deveria saber para passar-se tudo aquilo, para ter um motivo, uma razão para tudo aquilo? Enfim, Plantinga vai citar o exemplo de Jó, dizendo que, acho que na maioria das vezes o critério não é dado para nós, de por que Deus age de uma maneira e não de outra. É verdade que talvez não seja possível dizer qual é a razão pela qual Deus intervém para ressuscitar Lázaro dos mortos e não intervém em Auschwitz. Mas por que isso deveria nos levar a pensar que ele não intervém de modo algum? Então, basicamente, o que Plantinga vai responder ao problema de quais seriam os critérios da ação de Deus no mundo é que nós não devemos saber desses critérios. Ele vai até citar uma passagem de Romanos, na qual Paulo diz, né, em tom de louvor, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão impenetráveis, insondáveis são os teus juízos. Então, Deus, em sua soberania, em sua grandeza, em sua transcendência, ele não nos deve motivo a respeito da ação dele de ressuscitar Lázaro e não intervir em Auschwitz. Um exemplo bastante assim delicado e né, complicado, por assim dizer. Mas basicamente o que o Plantinga vai dizer é que, Deus não deve dar razão para nós. Ele fez ou não fez por uma razão insondável a nós, uma razão incompreensível. Segundo a resposta de Plantinga a respeito da liberdade humana, assim, gente, os textos estão bastante longos, né? Então pode cansar um pouco, mas nós vamos ler, porque
enfim, foi bem difícil para eu compreender. Isso aqui foi até que foi tranquilo, mas a respeito da mecânica quântica foi bem difícil. Mas, enfim, vai ficar claro, vai ficar, acho que, mais dinâmico conforme a gente for vendo e apresentando. A respeito do problema da liberdade, né, de como que haveria uma ação humana livre, autônoma, se Deus interferisse no mundo natural com uma estrutura e ordem de leis naturais, ele vai responder que Deus é o criador e sustentador do mundo. Este mundo é dele, é criação dele, é feito dele. De que modo Deus poderia estar interferindo ou se intrometendo? Porque é o que parece, né, quando nós dizemos interferência. Como é que ele poderia estar se intrometendo quando ele age no mundo que lhe pertence? Na exposição passada, nós vimos a respeito da estrutura, do fundamento da nossa fé, de que Deus é criador, Deus conserva o mundo, Deus sustenta o mundo e Deus intervém no mundo. Então, esse é o princípio básico. Deus criou o mundo. Então, como é que nós podemos usar essa nomenclatura de interferência, intromissão, para algo que é próprio dele? E ele vai continuar dizendo que o que eles, na verdade, quer dizer é que, segundo parece ao Plântica, que se Deus intervisse com frequência em nosso mundo, não saberíamos tomar decisões sensatas acerca do que fazer. No sentido de que haveria uma confusão, uma não regularidade naquilo. A possibilidade de uma ação livre e inteligente não depende em absoluto da ausência de intervenção divinas. Depende, sim, da regularidade e da previsibilidade. Tudo que é necessário para ação livre, intencional, autônoma, independente, é uma confiança razoável na regularidade substancial das coisas que envolvem a ação proposta. E isso é, sem a menor sombra de dúvida, compatível com uma intervenção divina esporádica. Ou seja, o problema da liberdade humana não está em se Deus interfere ou não no mundo. Está, sim, em uma compreensão, em uma dimensão ontológica da realidade em que ela é regular e previsível. Ou seja, de que há uma ordem, uma estrutura. Então, eu posso andar na rua porque há a gravidade, o chão não vai se abrir, né? Ali o asfalto não vai, sei lá, colapsar, não vai ser um caos total. Então, há uma regularidade. A gente estava até comentando isso com o Raul na aula passada, sobre que o McGrath vai muito nesse ponto, né? De como a cosmovisão cristã ela abarca a questão da realidade, porque nós podemos conhecer, nós podemos agir, nós podemos fazer diversas coisas, porque há uma regularidade que Deus criou. Enfim, e Plântica vai citar exatamente isso, que isso não é incompatível, porque a questão é que se há uma regularidade, uma previsibilidade, portanto, nós podemos ser livres. Então, se eu causar um efeito A, certamente haverá um efeito... Se eu causar uma ação A, certamente haverá um efeito B, por assim dizer. Então, isso não é de modo algum incompatível com uma intervenção divina esporádica, né? Em um determinado ponto, momentânea ou rara, por assim dizer. A resposta que Plântica vai dar a respeito da autocoerência divina, de que se ele, com uma mão, eu vou usar esse exemplo, porque ele é bastante elucidativo, se com uma mão ele cria a ordem da lei natural e a outra ele realiza milagres nessa lei, parece que haveria uma incoerência própria ali de Deus, né? Mas, na verdade, o que se alega é que Deus manifestaria uma espécie de coerência arbitrária se às vezes agisse de maneira contrária às regularidades que estabeleceu para este mundo. Será mesmo que é isso? Só haveria arbitrariedade e incoerência se Deus não tivesse nenhuma razão especial. Mais uma vez, a questão do motivo, de um critério de Deus a respeito de agir de maneiras diferentes. Então, para agir de modo contrário às suas regularidades, entretanto, é claro que ele pode ter tais razões para agir de maneiras diferentes. Então, não haveria uma incoerência ontológica em Deus.
Isso é óbvio, conforme Plântica vai citar, na ressurreição de Jesus. Por quê? Nunca ninguém havia ressuscitado. Há lá alguns relatos no Antigo Testamento, mas não no sentido como a ressurreição de Jesus. O próprio Lázaro não é exatamente o ponto final a qual haveria a vinda de Jesus trouxe o propósito, enfim. Mas o Plântica vai citar a ressurreição de Jesus. Por que que houve aquilo? Para mostrar que, de fato, era o próprio Deus ali. Era Deus encarnado, morreu, ressuscitou. Então, houve um motivo nisso, nessa ação diferente de todas as outras. Por que Deus não havia ressuscitado nenhum dos outros seres humanos ao longo das eras? Bom, porque o motivo final, na plenitude dos tempos, era para a ressurreição de Jesus, para manifestar o seu poder, o seu amor, e que alcançasse a salvação a todos. Então, esse é um exemplo que Plântica vai dizer de que houve uma razão para que ele agiu de um modo e não de outro. Deus pode ter razões para lidar de duas maneiras diferentes com o seu cosmos. Talvez ele tenha desejado estabelecer as regularidades básicas para tornar possíveis a ciência e a ação livre e inteligente para suas criaturas. Mais uma vez, a questão aqui da regularidade do mundo, para que a ação e o conhecimento fossem possíveis. Esse é um ponto que o Plântica vai colocar, que é o motivo de Deus agir de uma maneira. Mas o outro, talvez, seria de que ele agisse de uma determinada maneira para evidenciar o seu amor e o seu poder, ou guiar a história em certa direção. E de que modo algo desse tipo, ou seja, agir de duas maneiras diferentes, com razões diferentes, seria incompatível com a insuperável grandeza de Deus. Eu acho que isso seria mais um ponto para afirmar a soberania dele, de que não é algo assim contínuo que Deus tem. Não, sim, de fato, ele criou uma ordem natural que é regular, mas ele também age de modo diferente dessa ordem regular, manifestando seu poder e seu amor e guiando a história para uma certa direção. Então, o Plântica vai terminar as respostas dessa maneira, dizendo que não haveria nenhuma incompatibilidade com a teodiceia. Por quê? Porque os critérios são inescrutáveis. A gente nunca vai saber as razões de Deus de agir de uma maneira ou não de outra. A liberdade humana em si, ela não está pautada na interferência divina, mas sim na regularidade do mundo natural, da estrutura criada, e Deus não seria incoerente consigo mesmo se ele agisse de uma determinada forma em uma situação específica e de outra em uma outra situação específica. Por quê? Porque ele tem seus próprios motivos para agir dessa forma. Então, se ele fez um milagre específico e ele não fez nenhum milagre em nenhuma outra ocasião, é porque ele tinha um propósito naquilo. Ok? Então, aqui nós chegamos na terceira sessão do livro a respeito do que é intervenção. Aqui vem uma possível definição do termo. Se é que nós encontraremos isso aqui, uma definição, um conceito de intervenção. Mas nós temos que nos atentar para esse encadeamento lógico, assim, argumentativo. Começamos a respeito da mecânica quântica, viemos a respeito do que é o problema que se coloca da intervenção, no campo mais teológico do que científico, né? E agora nós vamos ver o que é a intervenção, dada a revolução na mecânica quântica. Como é que nós poderíamos defini-la? Aqui eu acho que vai ficar um pouquinho complicado, porque há uma proposição lógica. O Raul tratou disso no primeiro e no segundo capítulo, que foi bastante complexo para se entender. E aqui Plântica vai colocar no livro a respeito do que seria a intervenção na ciência clássica, na mecânica newtoniana, especificamente. Portanto, intervenção. Vamos lá, acompanha aqui comigo a leitura, porque agora o negócio aqui é um pouquinho mais difícil. Mas a intervenção é um ato A, no caso, um ato A seria uma intervenção somente se A, que é o ato ou uma atividade,
causar um evento E, um evento específico, que ocorre no momento T, né? Um momento temporal específico também. Quando há um intervalo do tempo limitado por T, de modo que, para cada momento T asterístico, aqui outro termo, então o T asterístico seria um intervalo do momento T, que é um momento específico no tempo. Para cada momento T asterístico nesse intervalo, o estado do universo, que é o S ali, o estado do universo no momento temporal específico desse intervalo, e L, que é as leis naturais, não implique que E, o evento lá causado por A, ocorra em T, um momento temporal específico. Aqui embaixo eu coloquei o significado de cada um desses termos. Então vamos agora ver o significado dele para tentar colocar novamente e ler na proposição. A seria uma atividade, uma ação em si. O termo E seria um evento específico. O T seria um momento temporal, O T asterístico seria um momento temporal específico do intervalo de T. Então, por isso o asterístico. Então, o T asterístico seria um momento específico desse intervalo primeiro, do momento temporal. O S, com o T asterísticos e o L, é o estado do universo em esse momento específico do intervalo em T. E as leis naturais, EL. Então, novamente, o estado do universo, o S, dado nesse momento específico do intervalo, que é colocado como T asterístico, e as leis naturais. Eu vou tentar ler de novo. Um ato A será uma intervenção somente se A causar um evento E, que ocorre no momento T. Então, aqui nós temos algo no tempo e algo, assim, no espaço, por assim dizer. Então, seria uma intervenção caso houvesse essa situação aqui. Dado que o estado do universo e as leis naturais não implicariam que aquele evento específico causado pela atividade A ocorresse num determinado evento, num determinado momento temporal. Ou seja, uma intervenção é uma atividade exercida que causa um evento específico num momento específico do tempo, na qual o estado do universo e as leis naturais não implicariam que essa atividade específica causasse esse evento. Então, eu vou tentar dar um exemplo mais concreto do que ocorreu. O estado do universo e as leis naturais não poderiam trazer, ou melhor, não poderiam transformar a água em vinho. Mas houve uma intervenção no sentido de que a atividade de Jesus de pegar ali os jarros e colocar água, causando um evento E num determinado momento ali do casamento, foi uma intervenção no sentido de que as leis naturais e o estado do universo não conseguiriam trazer isso, não conseguiriam realizar isso. Portanto, houve uma intervenção de uma atividade A em um evento E num momento T. Não sei se ficou claro, mas isso é intervenção na ciência clássica. Eu vou disponibilizar os slides, daí você vai ter um tempo melhor, caso você tenha interesse e não tiver entendido também. Você pode comprar o livro, que é bem mais fácil, né? Você entender, talvez. Mas, basicamente, o que Plântica está querendo dizer é o seguinte, que na ciência clássica, a intervenção ela é realizada dessa forma. Mas se nós passarmos para a mecânica quântica, indeterminista, probabilística, incerta, a intervenção ela é de uma outra maneira. E aqui ele cita um trecho de um filósofo da religião, formado em teologia também, faz essa interação entre ciência e religião,
Wesley Wildman, na qual ele disse que a maioria daqueles participantes do DEP, que eu citei lá, o Divine Action Project, cientistas, teólogos e filósofos, certamente sentia que Deus não criaria um mundo ordenado onde fosse impossível ao Criador agir sem violar as estruturas de ordem criadas. Bom, o que o Wildman está querendo dizer aqui é que os participantes lá do projeto concordariam que Deus não poderia criar algo na qual ele não pudesse agir sem violar as estruturas da ordem criada. Completando aqui, ele vai dizer que um ato divino particular, especial, não intervencionista, está de acordo com as estruturas criadas de ordem e regularidade dentro da natureza, ao passo que um ato divino particular intervencionista envolve a abrogação, a suspensão ou a simples desconsideração das estruturas de ordem e regularidade criadas dentro da natureza. O pano de fundo que esse filósofo está querendo enfatizar é que os membros do DEP, como eu disse, eles não conciliam a intervenção com a ação especial de Deus. Então, para que nós pudéssemos, no caso dos membros, né, para que eles pudessem conciliar a ação de Deus com o mundo natural, eles não usavam o termo intervenção ou interferência. Então, é isso que o autor está querendo dizer, que um ato divino particular não intervencionista está de acordo com as estruturas criadas de ordem e regularidade dentro da natureza. Ao passo que um ato divino particular intervencionista envolve uma suspensão dessa ordem dentro da natureza. Então, ele não vai dar uma definição de intervenção, mas o Plantinga vai apontar que o que ele quer dizer é que a intervenção seria uma suspensão ou uma abrogação dessa estrutura de ordem criada. É isso que o Plantinga vai extrair desse trecho do Wildman. É de que a intervenção, dada a mecânica quântica, a revolução da mecânica quântica, a intervenção seria uma suspensão dessas estruturas de ordem criada. Porque para que Deus agisse de uma maneira específica, especial, teria que haver essa suspensão. É isso que o Wildman vai colocar e o Plantinga vai extrair de uma tese dele, de que será de fato que a intervenção é isso? Dado que os membros do DEP não conciliam a ação de Deus com essa terminologia de intervenção, ou seja, eles acreditam que não há intervenção. Como é que nós poderíamos conceber uma ação de Deus sem intervenção? Não intervencionista. Tudo bem? Enfim, não sei se ficou claro, se o Raul quer acrescentar alguma coisa. Voltando brevemente, Pedro, só naquele argumento lógico, eu tentei recolocá-lo, eu coloquei até aqui no chat, eu entendi da seguinte forma, ficaria assim, uma atividade, ela vai ser uma intervenção somente se ela causar um evento no espaço-tempo, certo? Que ela ocorre no tempo, quando há um intervalo de tempo limitado, né? Considerando, que existe uma linha temporal, e essa linha temporal tem início e tem fim, né? Nesse contexto, de modo que cada intervalo e o estado do universo e as leis naturais, elas não implicam que o evento ocorra no tempo. Ou seja, eu acho que o Plantinga está colocando aqui justamente isso que você acabou de falar, que, por exemplo, existe uma ação divina, mas ela não gera algo que se chama evento, que é o que a ciência vai estudar, os eventos causais da natureza, né? Então, ele está falando que seria como se fosse uma ordem de ação divina que não interfere nos eventos naturais. Ela é uma ordem especial, vamos colocar assim. Sim, é exatamente isso. Uhum.
Então, é o que eu consegui traduzir desse argumento dele. Sim. Eu acho que é como você falou, não é uma definição de intervenção, mas é a justificação de intervenção. Sim, sim. Né? Seria uma justificativa, certo? Exatamente. É exatamente isso. Entendi. Só que isso na ciência clássica, na mecânica newtoniana, foi muito bem explicado pelo Raul. Certo. É exatamente isso, conforme ele colocou ali no chat, ali no comentário. Mas isso seria intervenção na mecânica newtoniana, determinista, certo, de causa e efeito. Já na mecânica quântica fica algo meio sem definição. Então é por isso que o Plântica vai trazer o trecho aí desse filósofo da religião, que foi, na verdade, quem sistematizou o projeto lá do Divine Action Project, na qual havia cientistas, teólogos que concebiam essa maneira da ação de Deus não intervencionista. Então, Plântica vai dizer que uma ação, a intervenção, conforme ele vai colocar aqui do trecho, seria uma abrogação, uma suspensão da regularidade da ordem criada. Certo, entendi. Então entra naquilo que a gente estava conversando no WhatsApp, né? Sim, entra naquilo também. Entendi. Entra naquilo. Bom, aqui nós chegamos à sessão 4, quase caminhando para o final, a respeito da intervenção e ação divina no nível quântico. Então, nós não temos uma definição estrita de intervenção, mas nós poderíamos conceber a intervenção como uma suspensão da ordem, da estrutura criada, da natureza, ou seja, uma suspensão da ordem da natureza. Uma intervenção seria uma ação que iria suspender a estrutura natural, por assim dizer. Vamos tomar intervenção nesse sentido, para que Plântica desenvolva o argumento. Deixa eu só fazer um acréscimo, Pedro, para explicar uma questão que talvez possa gerar confusão, né, nesse momento. Porque o Plantinga, ele defende uma questão que é epistemológica, certo? Ele está falando aqui na nível da quântica, mas ele está falando sobre a epistemologia desse processo, né? Como que se consegue pensar sobre esse processo sem ferir a lógica, sem ferir a ordem criacional, sem ferir a própria filosofia da ciência, né? Que é a forma como se pensa e se desenvolve a prática científica. Então, nesse contexto, o que o Plantinga está fazendo a abordagem dele, porque ele entende que dentro de um mundo de universos possíveis, que é o argumento dele, a grande tese dele, existe uma ordem epistemológica que é capaz de sustentar esse pensamento. Agora, nesse momento, ele está falando sobre essa mesma ordem epistemológica, só que dentro do universo da quântica, certo? Sem ferir as leis naturais, sem ferir os princípios que norteiam a filosofia da ciência dentro do pensamento da quântica, certo? É isso, é só esse enquadramento que eu queria acrescentar. Exatamente, bom esclarecimento. Bom, mas dada a intervenção nesses termos, Plântica vai chegar na seção 4 a respeito da intervenção e ação divina no nível quântico. Então, nós vimos o que seria basicamente a mecânica quântica. É uma física indeterminada, probabilística, que gera, né, abarca configurações variáveis de possibilidades num sistema a nível subatômico. Plântica vai iniciar dizendo que em 1958, ali no século passado, um físico chamado William Pollard, que também era um padre, mas esse da igreja episcopal e não anglicana, lá na Inglaterra, ele concebeu a hipótese de que Deus age no nível quântico. E vários membros do projeto de ação divina, Divine Action Project, examinaram e desenvolveram sua hipótese de acordo com essa suposição aí. Todos esses autores se concentraram na interpretação convencional de Copenhague. E aqui nós vamos já dizer o que significa exatamente essa tal interpretação. Deus pode causar eventos quânticos e, porque as leis são meramente estatísticas, pode fazê-lo sem suspender tais leis. Então, aqui,
nós teríamos uma questão a respeito da intervenção. Então, se de fato a intervenção era uma suspensão, se de fato essa hipótese do físico William Pollard estivesse correta, de que Deus age no nível quântico, então não haveria nenhum problema agora, porque as leis estatísticas da mecânica quântica seriam compatíveis com a ação de Deus, de não suspender nada. Ele vai completar dizendo que essa ação de sua parte pode ser talvez amplificada por efeitos caóticos ou de outra maneira a nível macroscópico. Desse modo, talvez Deus possa causar efeitos dramáticos no nível da vida cotidiana e possa fazê-lo sem cair no intervencionismo, que era algo que o Divine Action Project combatia, né? Mas, basicamente, vou voltar aqui dizendo que, dada a interpretação de Copenhague, que é uma teoria específica, diferente da teoria GRW, que nós vamos ver ainda, mas que já foi citada anteriormente, dada essa tal interpretação convencional, chamada de interpretação clássica ou ortodoxa da mecânica quântica, de que alguns colapsos seriam medidos apenas, ou seja, só haveria colapsos da função de onda quando essas fossem medidas, Deus poderia causar eventos quânticos, e porque as leis são meramente estatísticas, probabilísticas, indeterminadas, ele pode fazer sem suspender tais leis, que ao contrário ali da ciência clássica, as leis eram uma estrutura e eram algo determinado, era algo regular, previsível. Mas no caso da mecânica quântica, se de fato essa interpretação for levada em conta, não haveria nenhuma suspensão por parte da ação de Deus, porque as leis são probabilísticas e estatísticas. Bom, isso vai ficar claro ao decorrer aí da apresentação. No entanto, e aqui eu chego com o John Polkinghorne, que foi um físico teórico, enfim, contribuiu demais para a interação entre ciência e religião. Tem alguns livros traduzidos dele, acho que talvez o Raul já trabalhou aqui, ou vai trabalhar ainda, é muito bom o desenvolvimento dele. Assim, a obra dele é tão grandiosa que ele trabalhou e ele foi aluno de um dos grandes teóricos matemáticos da mecânica quântica. Então, ele estudou da fonte. Ele também fez uma descoberta dos quarks, que são, acho que são as partículas em nível inferior aos átomos. Não sei se é isso mesmo, Raul, mas enfim, ele fez essa tal descoberta dos quarks. Isso é uma partícula fundamental. Uhum. Isso. Enfim, então o trabalho dele foi gigante. Mas o Plântica cita ele dizendo que essa interpretação de Copenhague, ela não seria compatível com a ação divina, dizendo que não haveria nenhuma suspensão, porque as leis são indeterminadas, probabilísticas. Por quê? Daí aqui eu leio a citação que ele vai fazer do Polkinghorne, dizendo que há uma dificuldade particular em usar a indeterminação quântica para descrever a ação divina. A teoria quântica convencional, ou seja, a interpretação também de Copenhague, contém uma boa dose de continuidade e determinismo, em acréscimo às suas bem conhecidas descontinuidades e indeterminações. Então, a mecânica quântica, a teoria quântica, ela não é totalmente indeterminada, totalmente probabilística. Ela tem algo de continuidade, de constância, de determinismo. Estas últimas, ou seja, as descontinuidades e indeterminações da teoria, não se referem a todo o comportamento quântico, mas somente àqueles eventos particulares que se qualificam mediante o registro irreversível de seus efeitos sobre o macromundo como medidas. Ou seja, aqui eu vou esclarecer isso aqui. As indeterminações e descontinuidades da teoria quântica, elas só se adequam àqueles eventos particulares que se qualificam como medidas.
E por isso que foi dita a questão do colapso de função de onda. Porque na teoria quântica, nessa interpretação específica de Copenhagen, só haveria um colapso da função de onda quando esta fosse medida. E, portanto, algo anteriormente indeterminado e descontínuo, probabilístico. Mas quando foi medido, já não há mais isso. Haveria, portanto, uma continuidade e um determinismo. Quando essa partícula ou onda fosse medida. Bom, eu vou completar aqui o trecho lendo o que Polkinghorne vai dizer, é que entre uma medida e outra aplica-se o determinismo contínuo da equação de Schrödinger, que é um outro físico quântico aí já falecido, enfim. Foi um dos grandes que começou a desenvolver isso. Mas basicamente a equação dele diz respeito à continuidade, algo, né, constante, colocado de uma forma matemática, numa equação, sobre a teoria quântica. As ocasiões de medida só ocorrem de tempos em tempos, e um Deus que agisse na qualidade de determinador delas também só agiria de tempos em tempos. Essa teoria episódica da atividade providencial não parece totalmente satisfatória do ponto de vista teológico. Então, basicamente, há duas questões aqui. A primeira é a respeito da teoria em si, e a outra é a respeito de uma visão teológica. Isso não se adequaria com o ser de Deus, se ele agisse de forma episódica, esporádica, conforme o Polkinghorne vai dizer aqui. Mas acho que a maior complexidade é a respeito do entendimento do que o Polkinghorne vai dizer sobre esses eventos particulares que se qualificam como medidas, que nessa interpretação específica de Copenhagen só haveria essas ocasiões de medidas de tempos em tempos. E se Deus agisse dessa forma, de tempos em tempos, algo episódico, parece que não é totalmente satisfatório do ponto de vista teológico. Essa ação divina que o Polkinghorne vai dizer que não é totalmente satisfatória do ponto de vista teológico, se ele agisse de tempos em tempos, ele está querendo dizer a respeito da providência, e não de uma ação especial particular, ou os milagres em si. Então, é a respeito da providência divina. Nós cremos que a providência divina ela age constantemente, sempre. Então, o problema aqui é sobre a providência e não a ação particular de Deus. Para ter um esclarecimento maior, é melhor você voltar lá na aula passada, na aula anterior, a respeito de toda essa questão teológica. Mas, enfim, o Polkinghorne vai dizer que isso não é compatível com a providência e uma ação episódica de Deus. E outra coisa é essa questão aí dos colapsos, o problema de medição na teoria quântica, que ela só ocorreria de tempos em tempos, dada, né, a indeterminação e a descontinuidade. Aqui vai ficando mais claro, porque eu coloquei os trechos que Plântica vai explicar a respeito da interpretação de Copenhagen, a respeito da interpretação ou a teoria GRW, como nós vimos lá, de colapsos espontâneos. Enfim, para a interpretação de Copenhagen, que é a interpretação clássica, a interpretação ortodoxa da mecânica quântica, a primeira também, né? Os únicos eventos caracterizados pelo indeterminismo são as misteriosas medidas. A medida é um fato misterioso que foi interpretado de várias maneiras, mas considerando que, como na interpretação de Copenhagen, só ocorra episodicamente, esporadicamente, não de forma constante, a ressalva de Polkinghorne parece exata. Então, há um problema chamado problema de medição ou mensuração na teoria quântica, que é a respeito da medição da onda-partícula. Nessa teoria específica de Copenhagen, há um colapso, portanto, há um indeterminismo quando se mede
essa onda ou partícula. E por isso chamado de colapso da função de onda. Bom, enfim, aqui eu vou lendo os trechos e tentando explicar, elucidar a questão. O Raul pode acrescentar algumas coisas também, se ele achar que não ficou claro. Quer acrescentar alguma coisa, Raul, agora? Não, é só sobre a questão da interpretação da quântica. Assim, não é consenso a interpretação de Copenhague. Sim. Tá? Tipo, parece o professor Vinícius, que me dá aula de filosofia da física, ele falou que tem pelo menos 21 outras interpretações sobre o que a quântica tem a dizer, né? Epistemologicamente, a nível de filosofia da ciência. Então, assim, não é consenso. Embora, vamos colocar assim, a interpretação de Copenhague seja uma interpretação dita oficial, né? Exatamente. É a interpretação primária, né, que surgiu inicialmente, por isso chamado de clássica. Exato. Mas é bom apontar isso, porque essa é a complexidade e a dificuldade da mecânica quântica, é porque há várias interpretações, dado esse problema aí de medição e de outras coisas também. Sim, parece que, por exemplo, o Einstein, tipo, o Schrödinger, eles dão outras interpretações, pelo contrário, e eles não são tão positivistas quanto a interpretação de Copenhague, né? Sim. Eles levam mais a sério as questões transcendentais e também levam em consideração outros aspectos da epistemologia, né? Sim, sim. Bom, mas em si, dada essa interpretação específica, o indeterminismo só haveria nessas misteriosas medidas. Quando se mede, o termo objeto não é muito adequado, mas vamos usar ele aqui. Quando se mede um dado objeto. Então, o indeterminismo só aconteceria quando houvesse essa localização aí da posição. Basicamente é isso. Na interpretação de Copenhague. Tenho isso em mente. E daí o Plantinga vai dizer que Polkinghorne está certo de fato, porque se você levar em conta essa interpretação e a visão teológica da providência divina, isso não seria compatível, porque Deus não age episodicamente de forma providencial. Ok? Bom, dando ainda continuidade a essa questão, a interpretação de Copenhague é uma interpretação de colapso. Também de colapso, né? Não é a única. Mas há outras abordagens. Há, por exemplo, teorias do colapso espontâneo, com destaque particular para a teoria GRW. E aqui nós voltamos a ela porque é dessa teoria especial, ou melhor, dessa teoria particular, específica, que o Plantinga vai desenvolver o seu argumento a respeito da intervenção e ação divina no nível quântico. Então, ele não vai usar a interpretação de Copenhague, mas sim a teoria GRW, de colapsos espontâneos. Nessas abordagens, por exemplo, de outras abordagens de colapso, os colapsos não ocorrem somente em situações de medida, conforme foi explicado, né? Na interpretação de Copenhague, os colapsos da função de onda ocorrem quando se mede a onda ali. Então, basicamente, é o seguinte, o Raul vai poder explicar isso melhor. Você tem uma onda ali atuando. A interpretação de Copenhague vai dizer que quando se mede essa onda, quando há uma medição, quando você localiza a posição dela, ela colapsa. Porque a onda é algo, eu não vou usar o termo abstrato, mas não é algo concreto, material, né? Então, ela está, por assim dizer, aí no espaço. Mas, segundo essa interpretação de Copenhague, quando você medisse ela, ou uma onda-partícula, essa é um outro problema gigantesco, questão de onda e partícula, mas enfim, quando você fizesse essa medida dessa questão, você descartaria, por assim dizer, outras posições dela. Então, você conseguiu localizar a posição. Então, houve um colapso da função de onda, na qual ela não mais estaria em outros lugares, por assim dizer. Então, se você achou ela aqui e não ali, não haveria mais outras possibilidades de você achar ela ali ou acolá, porque você achou ela aqui. Parece algo óbvio, e talvez eu não estou conseguindo explicar exatamente como é, mas basicamente é isso. Na interpretação,
de Copenhague, haveria o colapso apenas quando houvesse uma medição. Só que o Plantinga vai dizer, e conforme a gente apontou também, que há outras interpretações a respeito do problema de medição. Outras interpretações, por exemplo, em específico a teoria GRW, dizendo que os colapsos ocorrem espontaneamente, não necessariamente em uma medição, não necessariamente quando se localiza a posição ali da onda ou partícula. Ocorre uma variação regular. Ok? Bom, nessa abordagem da teoria GRW, portanto, vamos agora para outra interpretação, a teoria GRW a respeito de colapsos espontâneos. Podemos conceber que a natureza de um sistema dita que os colapsos ocorram num ritmo regular que de fato exibe. Não há causa para dado colapso atingir o valor particular. Posição particular, por exemplo, conforme a gente pontou. Ou o estado a que efetivamente chega. Eu vou novamente repetir isso aqui. Dada essa abordagem, podemos conceber que a natureza de um sistema dita que os colapsos ocorram num ritmo regular que de fato exibem. Então, os colapsos ocorram num ritmo regular na qual estão nesse sistema. E não há causa para dado colapso atingir o valor particular ou o alto estado a que efetivamente chega. Então, não haveria causa para que um dado colapso atingisse um valor particular, na qual, né, ele resultaria. Plantinga vai dizer que pode ser, então, que todos os colapsos e seus resultados sejam causados por Deus, indo em direção e de acordo com a teoria GRW de colapsos espontâneos. Nesse caso, entre um colapso e outro, os sistemas se desenvolvem de acordo com a equação de Schrödinger, uma equação matemática que diz, de fato, que há uma constância, uma determinação ali na mecânica quântica. Mas, quando ocorre um colapso espontâneo, por exemplo, é a atividade divina que causa o colapso resultante específico que se segue. Então, basicamente, o que o Plantinga está dizendo é que você tem, de fato, uma determinação na mecânica quântica. E isso a equação de Schrödinger mostra, uma constância ali. Mas, dada essa teoria GRW, de que os colapsos ocorrem de forma espontânea, uma variação regular, a causa desses colapsos podem ser a ação de Deus. Então, a atividade divina que causaria esses colapsos espontâneos. E por isso que ele vai dizer ali que não haveria uma causa para dado colapso atingir um valor particular. E essa é uma outra questão. Então, nós poderíamos pegar essa interpretação, essa teoria específica e, com uma base teológica, poderíamos colocar que, não, então Deus é que causa esses colapsos espontâneos e uma variação regular na mecânica quântica. Os colapsos existem, isso é fato. Há um colapso lá, na mecânica quântica. A questão é, e por isso surgem as diversas interpretações da questão do colapso e do problema de medição. Segundo essa visão da ação particular de Deus, vamos chamá-la de causalidade divina dos colapsos, CDC, ele age particularmente sempre, ou seja, voltando aqui, se de fato Deus é que causa, é o agente etiológico dos colapsos, os colapsos espontâneos de uma variação regular no sistema quântico, então ele agiria sempre, porque sempre há colapsos. E a causa deles seria a atividade de Deus. Ou seja, sempre age de modos que vão além da criação e da conservação, tornando óbvio, assim, o problema que se alega de, às vezes, abster-se de intervir no mundo e, às vezes, intervir. Então assim, a argumentação de Plantinga é bastante complexa, dado o conteúdo ali do livro. Então, você tem que estar em mente. Quer falar alguma coisa, Plantinga? Só para tentar ajudar... desculpa. Só para tentar ajudar a entender um pouco a questão de colapso. Eu vou usar um exemplo, talvez ele não consiga alcançar o mesmo nível, mas eu acho que ele ajuda, exemplifica.
Por exemplo, quando você vai fazer datação por carbono, o que se mede no carbono radioativo, tipo que é o carbono 13, é justamente tipo o tempo que ele demora para colapsar, ou seja, o tempo que ele demora para se desfazer enquanto matéria, enquanto átomo com propriedades atômicas, certo? Então, tipo, é justamente isso vamos colocar assim, que a quântica ela faz. Ela avalia isso, só que no seu evento extremado, ou seja, no fim do átomo, ele perde as suas propriedades totalmente, né? Então ele se colapsa. Então, tipo, é justamente isso que o Plantinga me parece que ele está colocando, porque é uma teoria de fronteira entre tipo o que se entende pela matéria e o que se tem como energia, tipo assim, de maneira mais ampla, né? Ainda como existem muitas formas diferentes de energia e existem muitas formas diferentes de entender a matéria, então se procura estudar qual que é essa fronteira, né? A teoria de Schrödinger, ela reúne os aspectos mais, vamos colocar assim, mais elementares da matéria, que é a ideia de energia e a ideia de movimento, né? Então, ele avalia a partícula, no caso o elétron, a equação de Schrödinger, ela avalia as propriedades atômicas em função também das propriedades de movimento e as propriedades estáticas. Então, ele vai avaliar tipo, o efeito ondulatório da partícula e também o efeito de movimento da partícula. Efeito ondulatório, enquanto ela funciona como onda, ela está dispersa no espaço como onda, e efeito de movimento como partícula. Porque então a equação de Schrödinger, ela reúne essas duas informações e ela consegue nos dar estatisticamente algumas previsões de comportamento. Então, quando você pensa isso a nível de colapso, você vai tentar entender essas previsões de comportamento quando quando o átomo ele vai se desfazer, né? Por exemplo, o que se faz no LHC, né? No LHC justamente você faz o colapso de partículas, né? De partículas e subpartículas, e a partir disso você calcula a formação de outras partículas fundamentais ou constituinte dessa partícula. No caso, eles fazem emissão de nêutrons e emissão de elétrons, e fazem a detecção dessas partículas e eles colapsam uma partícula de frente com a outra, e nesse processo eles estudam os efeitos resultantes dessa colisão. Né? Por quê? Justamente para entender certos movimentos, entender tipo, certos comportamentos energéticos, entender a constituição dessa matéria. Então, existem esses eventos, eles são avaliados na perspectiva de compreender o comportamento ondulatório, porque já não é mais a nível de matéria, é nível de energia, só se trabalha com energia nesse nível. Então, esse nível de compreender uma ação divina nos colapsos, né? Tipo, no caso aí, a causalidade divina dos colapsos, então pressupõe que existe um agente divino que ele media esse evento, né? Então, eu entendo que é muito complicado falar disso assim, eu não tenho a mínima bagagem para estruturar essa ideia, esse é o pouco que eu conheço, né? Mas a ideia é justamente compreender essa fronteira dos eventos, porque é uma coisa que ninguém sabe o que é. Não existe estatística, não existe prova, não existe argumento para explicar o fim último desses eventos, ou por que eles estão ocorrendo dessa forma. Né? Sabemos que ocorrem e conseguimos extrair, na melhor das hipóteses, dados estatísticos de como que esses eventos ocorreram. Nós não temos um acesso imediato a esses eventos. Daí, uma coisa que o Pedro colocou no slide anterior é que quando nós vamos analisar esses eventos, né, a gente vai compreender aqui, conceber a natureza de um sistema, né, que está sendo dito em colapso, ao mesmo tempo que a gente tenta se aproximar e consegue entender melhor os eventos, nós mesmos, devido à nossa tentativa de se aproximar e entender, a gente interfere no evento. Ou seja, a gente não capta o evento como ele é, nós captamos o evento segundo tipo, algumas contornos estatísticos que nós fazemos para reconstituir o evento original, né? Então a gente não capta o evento imediatamente, devido à grandeza dele, tipo, é ínfimo
Não temos nenhum instrumento que consiga captar sem interferência um evento dessa ordem, né? A nível de partículas fundamentais. Então, o melhor que se tenta fazer dentro da quântica é captar esses eventos e tentar fazer processos espaço-temporais. Você faz tipo uma regressão temporal no evento, e daí você faz a captação estatística e matemática, faz as melhores adequações matemáticas possíveis para entender o momento em que uma partícula se conectou com a outra, se chocou com outra, e o que aconteceu nesse momento específico desse choque, que foi o que nós falamos lá atrás que ele falou da mecânica clássica, que é o que tenta se trazer para a mecânica quântica, só que de maneira diferente. Se antes era a partir do determinismo, agora a partir do indeterminismo, que é justamente porque não se tem a certeza do que está acontecendo, né? Se tem apenas aproximações. É isso. Sim, é muito bom o esclarecimento do Raul, porque, como eu disse, mais uma vez aponto, a minha formação, que está em andamento, no caso ainda, não é em ciências naturais. Então, eu não sou da física, não sou da química. Então, assim, o que eu estou explicando a respeito da mecânica quântica é o que o filósofo Alvin Plantinga vai dizer da mecânica quântica. Então, tudo que está aqui está no livro. Eu só estou reproduzindo, por assim dizer. Mas é bom, porque o Raul está sendo formado em química, né, em andamento, enfim, ele sabe muito mais, então ele pode trazer os apontamentos e também, enfim, outras pessoas também que querem trazer considerações. Bom, essa visão particular que o Plantinga vai denominar como CDC, causalidade divina dos colapsos, ela está baseada na teoria GRW de que os colapsos são espontâneos. Então, diferente da de Copenhague, na qual os colapsos só aconteciam quando havia a medição, ou medição, vamos trocar aqui por observação, conforme o Raul chegou ali. Enfim, os colapsos, na teoria de Copenhague, os colapsos só aconteciam quando havia uma observação do sujeito. Enfim, todos esses termos aqui eu estou tentando usar para que fique claro, mas nem sempre esses termos são usados pelos teóricos, porque eles trazem problemas, eles são carregados assim de sentido que às vezes não se adequam aqui à questão. Mas, enfim, a interpretação de Copenhague dizia isso. Agora, a teoria GRW diz não, nem sempre o sujeito observando ali a onda em si, ela vai colapsar. Às vezes ela pode colapsar de forma espontânea. É isso que a teoria vai dizer, em uma variação regular. E é por isso que o Plantinga vai colocar ali como CDC, baseado nessa teoria de colapsos espontâneos, na qual o agente etiológico, ou seja, aquele que causa algo, seria Deus. Nós não saberíamos dizer quem causa esses colapsos espontâneos. Bom, nós temos uma hipótese. Causalidade divina dos colapsos, dada a teoria GRW. Então, assim, isso aparentemente haveria de resolver o problema de às vezes ele interferir e às vezes ele não interferir, às vezes ele intervir e às vezes ele não intervir. Por quê? Porque sempre há esses colapsos espontâneos. E a providência divina diz o quê? Que Deus sempre age de algum modo. Eu sei que, assim, nós devemos ir caminhando, porque isso, no final, vai ser concluído, uma tese geral. Porque se a gente não entender basicamente isso aqui, a gente não vai conseguir entender o que ele vai chegar. Porque aqui está uma questão física e teológica, encadeada de forma lógica em si, argumentativa. Mas, basicamente, é isso. Aqui está um outro textão, que eu vou ler ele, mas a gente vai vendo, vai ficar um pouco mais claro, assim. Além disso, então, além dessa hipótese aí da CDC, causalidade divina dos colapsos, se o mundo físico macroscópico realmente é uma decorrência do microscópico, aqui nós voltamos àquele ponto, né? Se o macroscópico depende do microscópico, né? Portanto, o micro determina o macro, como costuma se supor.
Deus poderia controlar o que ocorre no nível macroscópico. Olha só o que ele vai dizer. Deus poderia controlar o que ocorre no nível macroscópico, concreto, por assim dizer, causando os colapsos e resultados corretos no nível microscópico, subatômicos. Isso porque, segundo essa hipótese, é da própria natureza dos sistemas físicos se envolverem em colapsos, de acordo com a equação de Schrödinger. Ó, isso aqui, essa hipótese é da mecânica quântica. Isso é um dado. A própria natureza dos sistemas físicos se envolve em colapsos, de acordo com a equação de Schrödinger. Também é da natureza deles sofrer colapsos periódicos, mas não colapsar por qualquer alto estado particular. Por isso, ao fazer com que o sistema colapse até um alto estado particular, Deus não precisa obrigá-lo a ir contra sua natureza. Ou seja, o que está em jogo aqui é a questão do problema da intervenção. Será que, de fato, se Deus agir no mundo quântico, há uma quebra das estruturas naturais? Não, por quê? Porque é próprio do sistema físico estar envolvido em colapsos. Então, é da natureza dele sofrer colapsos periódicos. Por isso, se nós levarmos em conta a CDC, né, causalidade divina dos colapsos, ao fazer com que o sistema colapse até um alto estado particular, um resultado final, por assim dizer, Deus não precisa obrigá-lo a ir contra a sua natureza, porque é próprio da natureza do sistema acontecer esse tipo de situação. Do ponto de vista das objeções à intervenção, conforme foi apontado lá, a beleza da causalidade divina dos colapsos é tríplice. Em primeiro lugar, Deus se dedica à ação particular de modo permanente e constante. Então você concilia providência e uma dada teoria específica da mecânica quântica que diz que os colapsos acontecem de forma espontânea. Em segundo lugar, a causalidade divina dos colapsos abrange o quê? Que Deus é capaz de integrar perfeitamente a regularidade e a previsibilidade necessária para a ação livre neste mundo com ocasionais eventos milagrosos. E, por fim, mostra que tudo isso pode acontecer sem nenhuma violação ou interrupção da ordem criada por Deus. Ficam afastadas, assim, aquelas objeções à intervenção. Então, esse parágrafo aqui do Alvin Plantinga é uma resposta àquela seção 2, que diz quais seriam os problemas da intervenção. Então, se você voltar depois lá nos slides, você vai ver que essa resposta aqui, ela abrange todos aqueles problemas, dado a argumentação que desenvolveu a respeito da mecânica quântica, numa teoria específica da teoria GRW. Então, ele responde aqueles problemas com o desenvolvimento argumentativo dessa teoria de colapsos espontâneos. E daí ele formula isso na CDC, causalidade divina dos colapsos. Então, de forma que, de conclusão para a seção 4, ele diz que a fonte do aval da crença cristã em geral, bem como a da ação divina particular em específico, são completamente independentes. Ou seja, aqui nós devemos esclarecer que o seguinte: a crença cristã da providência divina, ela não depende da ciência. Ela não depende da mecânica clássica ou da mecânica quântica. Então, o aval da crença cristã é independente disso tudo. Se caso nós chegarmos ao consenso, a CDC é verdade, a causalidade divina dos colapsos é isso mesmo, dada a teoria GRW, e responde os problemas da intervenção, não, beleza. Mas caso ela for falsa, de forma alguma você anula a providência divina ou a intervenção divina. Porque a intervenção divina, a providência, ela não está baseada em uma teoria específica, de um sistema interpretativo específico. O modo de pensarmos a ação divina particular, portanto, não depende da mecânica quântica e de suas versões, nem da ciência moderna de modo mais geral. Ao contrário, é o modo de pensarmos a ciência moderna
que talvez dependa em parte da teologia. Isso é interessante que o Plantinga vai apontar aqui. Se a crença cristã ou teísta e a ciência atual podem se harmonizar, como no caso da causalidade divina dos colapsos, a CDC, sem dúvida é muito melhor. Então, é basicamente, né, uma conclusão dizendo a respeito de que, se tiver certo, beleza, tá uma maravilha. Mas é algo bem específico, porque é na mecânica quântica uma dada teoria específica, né, uma interpretação específica. Se tiver certo, ok. Se a CDC estiver certo, beleza, você consegue harmonizar. Mas e se ela não tiver certo? Então, não. Então, de fato, a ciência e a religião são opostas. A providência divina não consegue se harmonizar com a mecânica quântica. Significa isso? Não. Por quê? Porque a crença cristã, a religião cristã em si, o seu fundamento não está baseado na ciência, e sim na revelação, nas escrituras. A nossa, vamos dizer assim, a nossa fundamento ortodoxo é das escrituras e não da ciência. Basicamente, ele encerra a seção 4 dessa forma. Então, já caminhando para o final, ele vai abordar duas outras alegações de conflito que são apresentadas. A primeira que Plantinga vai colocar é que alguns colocam que a ciência, ela em si, ela é naturalista, ela é anti-sobrenaturalista. Ou seja, ela é anti-espiritual, por assim dizer. Ela parte dessa questão. Para que ela se desenvolva, parece que isso tem que estar em sua base. Essa é uma alegação de conflito que Plantinga vai dizer. Então, portanto, a religião não pode se harmonizar com a ciência, porque em si a ciência ela é algo anti-sobrenatural. Mas o que, na verdade, Plantinga vai dizer é que esse tal cientifilosofismo, e é um termo que vai ser usado lá no começo do livro também, que basicamente é o quê? O naturalismo metodológico. É um acréscimo metafísico no método científico. Então, não é algo próprio da ciência em si. A ciência, ela tem ali, sim, o seu método, em toda a sua estrutura de conhecimento, de pesquisa, enfim, teoria, mas o naturalismo metodológico, um cientifilosofismo, ele é um acréscimo pré-teórico, um acréscimo metafísico, um pressuposto no método científico. E Plantinga vai dizer que há um conflito profundo entre esse tal método cientifilosofismo, né, o naturalismo em si e a ciência. Isso vai ser abordado lá no capítulo 10, mais para frente. Então, há um conflito aí, o naturalismo e a ciência. Nós vamos ver isso. Uma outra alegação de conflito que alguns colocam é que a ciência tem que ser o critério para todas as outras formas de conhecimento. O que Plantinga vai dizer que é uma epistemologia normativa, que na verdade é o cientificismo, né? É o positivismo. Você não só fica na sua área com seus métodos, mas você tem que jogar isso para todas as outras áreas. Então, não, o método científico é o correto, é o critério, é a norma para todas as outras esferas da vida. Então, se você quer dizer sobre a verdade, você quer conhecer algo, você tem que usar o método científico. Então, é uma epistemologia normativa. Mas, na verdade, esse não é o critério para todas as crenças ou todos os conhecimentos humanos. Há diversas categorias de crenças. Entenda que crenças, não no sentido religioso, mas no sentido grego de doxa. Crença como opinião, ok? Então, por exemplo, há crenças religiosas ou conhecimento religioso, há hipóteses científicas, há pressupostos filosóficos, há axiomas lógicos matemáticos, e essas têm sua própria
normatividade, ou seja, tem sua própria epistemologia. É lógico que há uma epistemologia, no sentido assim, como que eu posso dizer? A verdade é objetiva e universal. Vamos colocar dessa forma. Não vamos desenvolver isso de forma... Mas, enfim, dentro dessas categorias específicas, há formas, há critérios específicos de trabalhar essa questão. Então, o cientificismo não é a norma para todas as outras esferas de crenças e conhecimentos da vida. Então, isso é o que Plantinga vai apontar, que, na verdade, isso não se justifica. Então, o naturalismo metodológico, ele não é inerente à ciência, e o cientificismo, ele não deve ser o critério para todas as outras crenças e conhecimentos das esferas da vida. Então, conclusão de tudo, conclusão final da primeira parte do livro, na qual foi abordado o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. O Raul pode também, no caso, ele vai complementar a respeito aí dessa conclusão. Que Plantinga vai dizer que o capítulo 1 e o capítulo 2, na qual ele desenvolve ali sobre a teoria da evolução, portanto, uma questão mais biológica ali, no campo da biologia, o que há, na verdade, é um acréscimo metafísico, dizendo que a evolução não foi dirigida. E isso, sim, é incompatível com a crença cristã da providência. Então, se de fato você acrescenta isso à teoria da evolução, de que ela não foi dirigida, então há uma incompatibilidade com a providência divina. Outra questão é que o capítulo 3 e o capítulo 4 aborda sobre a física, a mecânica clássica e a mecânica quântica. E se você acrescenta um pressuposto metafísico do determinismo do fecho causal a essas físicas, então você tem uma oposição com a intervenção divina. Então, não é compatível o determinismo do fecho causal com a intervenção divina. Ou seja, nós vimos na aula passada sobre a mecânica newtoniana que o que a perspectiva laplaciana, que veio depois de propriamente a mecânica newtoniana estar estabelecida, o que a perspectiva laplaciana faz é ela acrescenta o fecho causal e um determinismo para o universo físico. E, portanto, isso de fato é incompatível com a intervenção divina. E o que a mecânica quântica teria, então, de incompatibilidade, talvez seria essa mesma questão, de que o universo físico seria causalmente fechado, isolado. Isso, na verdade, é um acréscimo, um pressuposto. Mas, dada a indeterminação, a probabilidade, a incerteza da mecânica quântica, ela está mais compatível, por assim dizer, com a intervenção divina, com a ação especial de Deus. Parece que ela está mais próxima, por assim dizer. Se a hipótese da CDC, causalidade divina dos colapsos, for levada em conta, então você não haveria nenhum conflito ali, não haveria incompatibilidade. Mas uma conclusão geral é essa, de que há um acréscimo metafísico sempre a essas teorias, a essas abordagens, tanto na biologia quanto na física. Mas basicamente é isso. Eu encerro aqui e espero aí os acréscimos e os comentários de vocês e o que o Raul tem a dizer também. Obrigado aí, quem ficou até aqui. Valeu, Pedro. Obrigadão, mano. Nossa, foi sensacional. Eu só vou interromper aqui e daí a gente troca uma palavrinha, beleza? Beleza.